E aí, concurseira, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade ao terceiro bloco, vamos falar agora um pouco sobre direito à segurança, tá? O que acontece? Normalmente, quando as pessoas, ao lerem um caput do artigo 5º, quando chegam na expressão segurança, ela tem a compreensão de que a segurança ela faz referência tão somente à segurança pública, no que diz respeito a combate à violência, à prevenção, tá? E não é isso que a Constituição quer dizer, ou melhor, não é apenas isso, tá? Entenda, quando existe ali uma expressão segurança, a Constituição ela faz alusão justamente a uma segurança das suas relações sociais. Por quê? Você tem que ter uma segurança, uma certeza da estabilidade das suas relações. Você tem que ter a certeza de que, cara, aconteça o que vier a acontecer, eu tenho uma proteção, uma garantia às minhas relações sociais, tá? Então entenda, não é apenas segurança pública no aspecto de violência, é segurança em geral, tá? E sem dúvidas, esse aqui é um dos temas que mais caem no concurso público. Então, o primeiro inciso que nós vamos estudar é justamente o inciso 36, que trabalha com o princípio da segurança nas relações jurídicas. E vamos à sua leitura. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entenda, a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vinícius, o que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada? Bom, o seu conteúdo, a sua conceituação, perdão, ela vai estar prevista lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ela vai dizer o seguinte no artigo 6º: a lei em vigor, perdão, terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que é ato jurídico perfeito? Está previsto lá no parágrafo 1º. Aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetivou. Vinícius, me dá um exemplo? Claro. Você, digamos, conseguiu, após completar um período de 12 meses de trabalho, você conseguiu justamente adquirir o seu direito a férias, tá? E você foi lá e conseguiu dar entrada na administração pública do direito de férias. Usufruiu as férias. Posteriormente, veio uma lei que diz o seguinte: olha, agora as férias não são de 12 meses, são de 18 meses. Você vai ter que devolver o 1/3 que você adquiriu em razão dessa concessão. Resposta: isso é verdade ou não? Isso é permitido ou não? Resposta: não. Segurança das relações jurídicas. Se você adquirir um direito e houve ali um ato jurídico perfeito, entenda, você não pode ser prejudicado justamente em razão da mudança da legislação, tá? Vinícius, o que é direito adquirido, tá? Direito adquirido, como diz o nome, é justamente quando você adquire um direito. Outra faceta, outra vertente das seguranças nas relações jurídicas. Você, após completar todo o período aquisitivo ali de uma aposentadoria, vem a legislação e muda os requisitos. Você vai ser desaposentado para, após cumprir novamente os requisitos, ser aposentados ou não? Não. Direito adquirido. Beleza? E o que é coisa julgada? Também chamado por essa legislação de caso julgado. É justamente aquela decisão judicial que não caiba mais recursos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Devido processo legal. Esse aqui, o devido processo legal, ele é um dos princípios mor do que se refere à segurança jurídica, porque a sua finalidade é justamente limitar a ação e o poder do Estado. Entenda, olha o que diz ali o nosso inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Então você tem uma garantia de que, para você perder a sua liberdade, para você perder os seus bens, antes de mais nada deve ter um devido processo legal. Tá? Primeiro, o que seria um processo? O processo é um instrumento que tem por finalidade atingir determinado alvo. O alvo pode ser, talvez, a perda da sua liberdade, ou então a perda de seus bens. Só que esse processo, que é um instrumento que deve ser tomado, ele tem que ser o quê? Legal. Tem que ser pautado na lei. E tem que ser devido.
E dentre as vertentes de um processo devido, nós temos o quê? Ampla defesa e contraditório. Beleza? E o que seria ampla defesa e contraditório? Bom, antes de mais nada, você tem que entender que a ampla defesa e o contraditório, ele se aplica tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. E também nos processos administrativos disciplinares. Tudo bem? Só um detalhe. O que seria ampla defesa? Ampla defesa nada mais é do que a possibilidade que você, concurseiro, tem de utilizar amplamente as defesas que a lei lhe apresenta. Então, você pode utilizar testemunha, perícia, depoimento, tá? Dentre outras defesas que a lei lhe apresenta. Agora, o que seria contraditório? Contraditório quer dizer necessariamente contradizer? Não apenas. Então, o que é contraditório? A doutrina ela costuma dizer que o contraditório é dividido em 3 etapas. A primeira etapa do contraditório é justamente o direito à ciência da acusação. Você nunca se defende sem você ouvir a acusação. Ouvindo a acusação, você tem direito a se manifestar. A sua manifestação pode ser ficando em silêncio, pode ser concordando ou discordando. Por fim, a sua terceira etapa do contraditório é justamente o que? Após tomar ciência e se manifestar, direito de influenciar na decisão. Tá? Entenda, imagine que você está numa audiência e após ouvir a acusação, o juiz permita a sua manifestação e você vai lá e faz a manifestação. Quando você termina de falar, o juiz vira para você e fala o seguinte: e aí, terminou? Você, sim, terminei. Ele está aqui, a sua sentença, você está condenado. E você, mas excelência, você nem levou em consideração o que eu falei. Você nem levou em consideração as provas que eu apresentei. Por isso que nós temos também o direito à influência. Beleza? Então, ampla defesa é a possibilidade de se defender justamente com as provas que amplamente são previstas na lei. Tá? E o direito a contraditório é o direito de tomar ciência da acusação, após a ciência se manifestar, podendo concordar ou não com ela, tá? E, por fim, influenciar na decisão após a minha manifestação. Beleza? Tranquilo. Outra vertente também do direito à segurança é justamente a inadmissibilidade das provas ilícitas. Entenda o seguinte: como regra, são inadmissíveis num processo as provas obtidas por meio ilícito. E justamente por isso nós temos uma teoria. Essa teoria, que é amplamente divulgada, ela é chamada de teoria dos frutos da árvore envenenada. O que acontece? Quando você planta, quando você coloca uma semente e você nasce uma árvore, se essa árvore ela tiver uma raiz envenenada, se essa árvore ela for toda envenenada, os frutos dela decorrente serão envenenados. Entendeu? Imagine você, diante de um inquérito policial, você tentar a quebra de uma comunicação telefônica. Só que nós vamos ver que essa quebra de comunicação telefônica tem que se dar por meio de decisão judicial. Entretanto, a própria autoridade policial decide quebrar. E você consegue o quê? Plantar ali uma árvore justamente na colheita de provas. E dentre essa quebra ilegal, você consegue talvez uma confissão de um crime. São os frutos dessa árvore. Entenda, esta confissão, como regra, ela vai ser ilegal em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada. Entendeu? Essa confissão é um fruto de uma árvore envenenada. Esta confissão ela é um fruto envenenado desta interceptação telefônica que foi legal, que foi envenenada. Entendeu? Entretanto, toda regra tem sua exceção. A exceção da teoria dos frutos da árvore envenenada é o seguinte: quando este fruto constituir uma prova autônoma. Como assim? Se de alguma maneira, ao longo das investigações, você conseguir chegar nessa prova de maneira autônoma, esta prova ela pode ser justamente retirada e ser considerada uma prova lícita. Tudo bem? A outra espécie seria quando você utiliza essa prova ilícita como um único meio de defesa, que é chamado, pela doutrina, como uma prova produzida em legítima defesa. Exemplo: digamos que você está sendo acusado injustamente por ter praticado um crime, tá? E você não tem como comprovar a sua inocência. E nisso, a única maneira que você tem de comprovar a sua inocência é por meio de uma prova ilícita, tá? Como assim, Vinícius? Imagine que você está no telefone com o possível acusador e esta pessoa começa a dizer: tá vendo aí, ô seu mané? Eu sei que você não cometeu crime e você está justamente passando por isso porque você tem que se dar mal, tá? Eu sei que você é inocente, mas você tem que se dar mal. Ele começa
a falar um montão de coisa contra você. E você faz uma gravação telefônica, você começa a gravar o seu áudio, a sua conversa, sem o terceiro saber que está sendo gravado. Como regra, esta gravação, por não ter uma autorização judicial, ela seria o quê? Ilegal, tá? Entretanto, como é um meio de legítima defesa, a doutrina e a jurisprudência permitem. Beleza? Próxima regrinha da segurança é a inviolabilidade domiciliar. O inciso 11 do artigo 5º vai dizer o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, na casa, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, certo? Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, tá? Então entenda, como regra, a sua casa é asilo inviolável. Nela ninguém pode entrar sem o seu consentimento, morador. Ninguém pode entrar sem o seu consentimento. Agora, quando que as pessoas vão poder entrar? Num primeiro momento, quando houver consentimento. Agora, nos casos previstos na Constituição, quando existir um flagrante delito, um flagrante desastre, prestar socorro ou por determinação judicial. Entenda que, com o seu consentimento, flagrante delito, flagrante desastre e prestar socorro, seja de dia ou de noite, pode entrar na casa. Agora, para cumprir determinação judicial, somente durante o dia. E nisso, a primeira pergunta é, Vinícius, o que é casa? Tá? O que é casa? Para isso, nós temos que observar o artigo 246 do Código de Processo Penal. Olha o que ele fala. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, né, que fala o 245, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Passando moto. Então entenda. Vamos lá, passou. Então entenda, qual é o conceito de casa? É todo compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Beleza, então já sei qual é o conceito de casa. Inclusive, entenda, o STF inúmeras vezes já considerou o conceito de casa como uma oficina mecânica, como um quarto de hotel ou de motel, ou então um escritório profissional. Tudo bem? Detalhe, algumas jurisprudências. Um escritório vazio e busca e apreensão realizada à noite por ordem judicial. É possível? Bom, nós acabamos de ler que para cumprir determinação judicial somente durante o dia. Eu sei. Entretanto, teve um caso excepcionalíssimo em que o STF entendeu que sim, que era possível. Olha só o texto. O STF considerou válida a instalação de escuta ambiental por policiais no escritório de advocacia de um advogado suspeito da prática de crimes. A colocação das escutas ocorreu no período da noite por determinação judicial. Esse aqui é o inquérito 2424 do Rio de Janeiro, tá? Por quê? Entenda, durante o dia, que seria justamente o período de cumprimento de uma determinação judicial, é lógico e evidente que a polícia não ia conseguir instalar essa escuta ambiental. Então, numa situação excepcional, foi permitida a instalação em período noturno, tá? A segunda questão é, o veículo, ele é considerado casa? Como regra, não. Como regra, não. Agora, é possível um veículo ser considerado casa? Sim, a jurisprudência já aceitou em algumas hipóteses, tá? Então, vamos lá. Quando o veículo é utilizado para a habitação do indivíduo, como ocorre em trailers, com cabines de caminhão, barco, dentre outros. Beleza? Agora, o que seria dia para efeito de cumprimento de uma determinação judicial? Nós temos alguns critérios. O primeiro critério é o critério temporal ou cronológico, que é justamente aquele fixado das 6 da manhã até as 6 da noite, tá? Que é fixado, inclusive, por José Afonso da Silva. Existe um outro critério que é chamado critério físico-astronômico, tá? Esse critério, ele trabalha com a luminosidade do dia. Ele diz que é considerado dia desde a aurora ao crepúsculo, desde o nascer do sol até o pôr do sol, beleza? Agora, existe um critério misto, né, que é de Alexandre de Moraes, que ele fala que você deve conjugar esses critérios, tá? Então, olha o que ele fala. Sempre que na perspectiva de mais efetividade a inviolabilidade. Dessa forma,
O início do dia pode ocorrer tanto às 6 horas da manhã quanto em momento do crepúsculo, adotando-se o evento que ocorrer posteriormente. No mesmo raciocínio, o dia termina às 18 horas ou quando a aurora sendo aplicada aquela do ocorrendo primeiro, tá? Enfim, a finalidade é sempre preserve a inviolabilidade. Se às 6 da manhã estiver escuro, não entra. Entre quando amanhecer. Agora, se amanheceu antes das 6, se o dia está claro antes das 6, pode entrar. É isso que ele está dizendo. Da mesma maneira, no fim do horário, às 6 da noite ou quando escurecer. Beleza? Importante. Duas perguntinhas bem comuns. Tá? O mandado começou a ser cumprido durante o dia e se prolongou durante a noite. Esta prova ela vai ter validade? São duas respostas. Como regra, em geral, se essa operação, se ela for de grande complexidade e em razão da razoabilidade, ela se estendeu aí, sabe, até ao longo do horário noturno, essa prova era legal. Agora, se o mandado começou a ser cumprido próximo às 18 horas, aí não, porque a finalidade desse caso seria justamente burlar a regra da inviolabilidade, tá? Então isso não é aceito pela doutrina nem jurisprudência. Outro princípio é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é previsto lá no inciso 35. Ele fala o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Perfeito, perfeito. Perceba que, neste caso, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ela protege tanto a lesão quanto uma ameaça de lesão, tá? Então, são protegidas tanto a lesão quanto a ameaça de lesão, tá? A um direito. De qualquer maneira, você pode muito bem buscar o Poder Judiciário, seja de maneira preventiva, seja de maneira repressiva, tá? Entretanto, não são todas as hipóteses que você pode buscar o Judiciário. Dentre elas, né, existem algumas peculiaridades aqui na legislação que ela fala que antes você tem que explorar a esfera administrativa para então buscar a judicial, beleza? A primeira delas nós temos é justamente a justiça desportiva. A Constituição vai dizer lá no artigo 217, parágrafo 1º, que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. A segunda espécie é justamente o compromisso arbitral. Neste caso, não é que você tenha que esgotar basicamente a esfera. Tá? É o seguinte, que a lei que prevê o compromisso arbitral, ele fala que sempre que existir um conflito entre as partes, elas podem muito bem optar pela justiça arbitral. Ela não precisa buscar o judiciário. Tá? Outra hipótese prevista em lei é justamente o habeas data. O que é o habeas data? O habeas data é justamente aquele remédio constitucional que você utiliza para buscar uma informação relativa à pessoa impetrante, ou para corrigir, retificar estas informações relativas à pessoa do impetrante, tá? Então entenda, o artigo 8º da legislação, ele vai dizer que para você impetrar na habeas data, existe a comprovação da recusa do acesso à informação, tá? Entenda ainda o seguinte, parte da doutrina não considera isso como exigência de prévio esgotamento, tá? Mas sim como condição da ação, tá? Agora, olha o que diz a súmula número 2 da CTJ. Não cabe habeas data se não houver recusa de informação por parte da autoridade administrativa. Então, aqui eu sei que também no habeas data, antes de buscar o judiciário, eu tenho que esgotar a esfera administrativa. Por fim, a famosa reclamação constitucional, né? Que é quando uma súmula vinculante ela não está sendo respeitada. O artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, que é o momento em que regula as súmulas vinculantes, ele fala que para você buscar o judiciário, antes você tem que esgotar as vias administrativas, tá? Olha o que ele diz. Ele prevê que só será possível a reclamação constitucional nos casos de omissão ou ato da administração pública que contrarie ou negue a vigência de súmula vinculante após o esgotamento das vias administrativas. Perfeito? Beleza, fechamos ali. Então, dando continuidade à segurança, fala-se também da gratuidade das certidões de nascimento e de óbito, lá no nosso inciso 76, tá? Olha o que ele fala. São gratuitos para os reconhecidamente pobres. Toma cuidado porque a banca do concurso costuma trocar a expressão reconhecidamente pobres para os considerados ou reconhecidamente hipossuficientes. Não é isso. A Constituição prevê
reconhecidamente pobres, tá? Quais são os direitos gratuitos? Quais são as certidões, tá? Nós vamos ver que é o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Toma cuidado porque há algumas questões de provas que eu já verifiquei que ela diz que a certidão de batismo também está prevista aqui e não é o caso, tá? Chama atenção que a Lei 6.015 de 73, ele fala que não vai ser cobrado nenhum tipo de emolumento justamente em razão do registro civil e do assento de óbito, beleza? Então, bem como a primeira via da certidão respectiva. Então, não vai ser cobrado. Celeridade processual é outra espécie aí do nosso direito à segurança, e ele fala o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Beleza. Também decorre do princípio da segurança o erro judiciário, tá? Que está previsto lá no inciso 75. Olha o que ele fala. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença. Muito bom, e de fato, você tem que ter uma segurança. Você tem que ter a segurança de que o Estado, quando ele julgar um determinado caso, quando ele dizer o direito, né, que esse é justamente o significado de jurisdição, ele não pode errar. Entenda, o judiciário não pode errar. E detalhe, caso você seja preso por isso, você tem que cumprir exatamente o tempo fixado em sentença. Você não pode ficar preso além do tempo fixado, beleza? Sob pena de o Estado ter que indenizar o cidadão. Publicidade dos atos processuais. Em regra, os atos processuais eles são públicos, tá? E detalhe, essa publicidade ela tem por objetivo justamente garantir a maior transparência dos atos praticados, tá? Agora, entenda que para toda regra ele tem a sua exceção. E a exceção está prevista lá no inciso 60, tá? Que ele fala o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Beleza. Vinícius, me dá um exemplo de defesa da intimidade. Uma ação processual que versa sobre menores. Você consegue ter acesso ao processo, assistir à audiência? Não. Uma ação processual que versa sobre separação? Também não, tá? Porque ele tem a defesa da intimidade, tá? Agora, o interesse social o exigirem. O inquérito policial, ele é público ou ele é sigiloso? Ele é sigiloso. Por quê? Justamente a razão do interesse social que existe ali pela elucidação daquele crime. Beleza? Sigilo das comunicações. Vamos lá. O inciso 12 da Constituição ele fala o seguinte: é inviolável o sigilo das correspondências, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, neste último caso de comunicações telefônicas, requisito por ordem judicial. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para quais finalidades? Investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Só toma cuidado pelo seguinte: mas professor, eu já ouvi falar que houve ali uma interceptação de uma correspondência num presídio. Eu já ouvi falar que houve uma interceptação de dados, de troca de e-mails. Mas isso estaria ferindo a Constituição? Não, não está ferindo. Por quê? Nós sabemos que os direitos e garantias fundamentais eles possuem por características a relatividade. A relatividade significa dizer o seguinte, que não existe como regra direitos absolutos. Por isso, a jurisprudência ela permite que os outros sigilos sejam também o quê? Violados. Tudo bem? Então, perfeitamente, você pode violar os outros sigilos desde que seja por ordem judicial. Tá? Agora, no que se refere a sigilos de dados bancários, fiscais, informáticos e telefônicos, a jurisprudência também permite que essa quebra ela se dê por decisão judicial, por decisão de CPI, por requisição do Ministério Público e solicitação da autoridade fazendária. Beleza? Chegamos agora no Tribunal do Júri. Vinícius, o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele é justamente um órgão, uma instituição pertencente ao Poder Judiciário e ele contempla justamente a primeira instância do Poder Judiciário. Tá? Pertence ao Tribunal do Júri justamente o Conselho de Sentença, que é presidido pelo juiz togado e contemplam ali o quê? 7 jurados.
esses 7 jurados que vão julgar o povo. Então, a finalidade do júri é o seguinte, o povo julgando o povo, tá? Agora, Vinícius, como é que eu posso estudar um pouco mais sobre o Tribunal do Júri? Você vai dar uma lida lá para o inciso 38 da Constituição, que ele fala o seguinte, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A, plenitude de defesa. Vinícius, plenitude de defesa é ampla defesa, né? Não, não é. A ampla defesa você está limitado à lei. Você pode utilizar amplamente as defesas que a lei lhe apresentar. Agora, na plenitude de defesa, a sua defesa ela é plena. Você não precisa ficar restrito à lei. Você pode muito bem apresentar alguns argumentos. Você pode pregar? Pode. Você pode cantar? Pode. Você pode pedir, pelo amor de Deus, absolve o meu cliente? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode ameaçar os jurados e tal, beleza? Desde que seja lícito, você pode muito bem plenamente exercer o seu direito de defesa, tá? Segundo, sigilo das votações. O júri, nós temos o quê? 7 jurados. Se 4 jurados de pronto absolverem ou condenarem, eu paro as votações, porque eu já garanti o quê? A maioria. Beleza? Eu tenho que garantir o quê? O sigilo das votações. Outra coisa, o jurado não pode expressar tendência de voto, sob pena de anular o júri. Beleza? Outra coisa, soberania dos vereditos. O júri é soberano. Se o júri decidir absolver o juiz-presidente, ele não pode condenar. Se o júri decidir condenar, o juiz-presidente não pode absolver. E no recurso do Tribunal do Júri, é feito um novo júri. Nunca vai para o Tribunal de Justiça. Beleza? Toma cuidado porque a banca de concurso ela costuma inverter a letra B com a letra C. Como assim, Vinícius? Ela fala plenitude de defesa na letra A, na letra B, sigilo dos vereditos e na letra C, soberania das votações. Ela costuma inverter, tá? Toma cuidado com isso. Por fim, a competência para o julgamento dos crimes dolosos e não culposos contra a vida. E Vinícius, quais são os crimes contra a vida? Eu tenho aborto, eu tenho infanticídio, eu tenho induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio, e eu tenho o homicídio. E o feminicídio? Contempla uma qualificadora do homicídio. Beleza? Princípio da anterioridade. Isso aqui é um princípio muito importante porque ele fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Perfeito. Entenda, você só pode ser punido por um ato se anteriormente a isto existir uma legislação dizendo que aquilo é crime e aplicando o quê? Uma penalidade. Perfeito? Princípio da irretroatividade é outra vertente do princípio da segurança. E detalhe, ele fala assim, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vinícius, como assim? Quando ele fala a lei penal, é a lei de matéria penal, não é a lei processual, tá? A lei processual penal tem aplicabilidade imediata. Pouco importa se vai beneficiar ou prejudicar. Essa lei penal aqui é a lei material, tem a ver com o Código Penal, matéria penal mesmo, não é processo, tá? Primeiro momento, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pergunta. Eu fui condenado, já cumpri pena, veio uma lei nova e deixou de considerar crime. O que acontece comigo? Se você estiver cumprindo pena, você vai ser solto. Se você já cumpriu pena, sua folha de antecedentes criminais vai ser limpa. Por quê? Porque tal fato deixou de ser considerado crime. Vinícius, então me dá um exemplo. Bom, nós tínhamos um crime chamado adultério. Esse crime de adultério ele foi revogado lá do Código Penal em 2005. Então, as pessoas que foram processadas, julgadas e condenadas por adultério, elas cumpriram sua pena. Agora, a partir de 2005, entenda, todas essas pessoas que foram condenadas e veio uma lei penal dizendo que isso não era mais crime, isso retroagiu para beneficiar o réu. Ou seja, todos eles, se presos, foram soltos, se condenados, tiveram as suas folhas de antecedentes criminais limpas, se tinham processos em andamento apurando aquele fato, foram arquivados. Entendeu? Então, a pessoa que praticou adultério antes de 2005, ela teve suas folhas de antecedentes criminais limpas, dentre outros. Beleza? Agora, digamos que a partir de 2005 o adultério tenha se considerado crime. Todas as pessoas que praticaram não seriam punidas.
Agora, as pessoas que vierem a praticar, essas sim seriam punidas. Beleza? Crimes imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você vai dar uma lida nos incisos 42, 43 e 44 e você vai perceber que racismo, ação de grupos armados, crimes com T, terrorismo, tráfico e tortura, mais os crimes hediondos, todos eles são crimes inafiançáveis. Entretanto, somente são crimes imprescritíveis os incisos 42 e 44. Ou seja, somente o racismo e ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis. Com relação ao racismo, ainda tem que chamar a atenção que o racismo também é sujeito à pena de reclusão. Beleza? Agora, o inciso 43, ele fala, são crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia, o quê? Os crimes com T, tráfico, terrorismo e tortura, e os crimes hediondos, tá? E ele ainda complementa, por ele respondendo, os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitá-lo, se omitirem. Beleza? Coloquei aqui um quadro que vai facilitar o teu estudo. Se você puder, copia aqui no seu material, beleza? E toma nota, só chama atenção ao racismo, que ele é sujeito à pena de reclusão, tá? Então, pessoal, fechamos aqui esse bloco. Até a próxima. No próximo, nós fechamos os crimes, né, os incisos envolvendo ali segurança e vamos trabalhar com remédios constitucionais. Até a próxima.